sintam-se todos acolhidos e vamos iniciar nossa leitura de hoje. Vamos pegar a Sagrada Escritura, a Bíblia, que você deve estar com ela aí, e abrir em Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 39. Vamos ler um texto um pouquinho mais longo hoje, mas é na mesma sequência do que a gente já vem lendo, né, do Evangelho de São Marcos. Capítulo 1, versículo de 29 a 39. Marcos, capítulo 1, versículo de 29 a 39. Eu julgo, as pessoas que já vêm acompanhando comigo esse momento, certamente já deixaram a Bíblia mais ou menos marcada aí no capítulo 1, né? Porque sabe que a gente está fazendo essa leitura do Evangelho de São Marcos devagar, com tranquilidade, com paciência, mas acima de tudo, né, buscando compreender a mensagem e trazendo-a para as nossas vidas. Então, vamos fazer a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Diz o seguinte o texto. Logo ao sair da sinagoga, eles foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Ora, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e a fez levantar, tomando-lhe a mão. A febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. Ao anoitecer, após o pôr do sol, começaram a trazer-lhes todos os doentes e os endemoniados. A cidade inteira estava aglomerada à porta. Ele curou muitos doentes que sofriam de males de toda espécie e expulsou muitos demônios. E não deixava os demônios falarem, porque o conheciam. De madrugada, no escuro da noite, Jesus levantou-se e saiu, retirando-se para um lugar deserto. Ali ele orava. Simão saiu à busca dele, bem como seus companheiros, e o acharam e lhe disseram: toda a gente te procura. E ele lhes disse: vamos para outra parte, as aldeias da vizinhança, para que lá também eu proclame o Evangelho, pois para isso é que eu vim. E ele percorreu toda a Galiléia, pregava em suas sinagogas e expulsava os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse, o texto um pouquinho maior, né? O texto de hoje um pouquinho maior, mas como de costume, eu vou fazer algumas explicações para que isso nos ajude a compreender. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui, o Evangelho diz, eles foram para a casa de Tiago e João, depois que eles saíram da sinagoga. Se você pegar o contexto do Evangelho, você vai ver que tinha acabado de acontecer aquele episódio que nós comentamos semana passada, né, em que Jesus foi à sinagoga e lá na sinagoga ele expulsou um demônio impuro, de uma pessoa e fez o seu ensinamento com autoridade. O fato aqui é logo na sequência, é logo em seguida. Eles, aqui tem uma variação, alguns dizem ele, alguns traduzem ele, então teria sido somente Jesus, Tiago e João, que se dirigiram para a casa de Simão e de André. Mas pode ter também sido o restante do grupo dos discípulos. Pode ter sido Jesus com mais alguns discípulos. Geralmente o Evangelho destaca Tiago e João, Pedro, Tiago e João, porque são os apóstolos que estão mais intimamente ligados a Jesus, participam dos momentos mais importantes do seu ministério, e constitui esses dois pares de irmãos, Tiago e João, Simão e André, como se fossem os principais apóstolos, né? Aqueles que por primeiro foram chamados, que
constituíam, por assim dizer, uma espécie de núcleo com quem Jesus compartilhava mais intimamente. E aí eles vão para a casa de Simão e André. Casa aqui deve ser entendido no sentido de família, né? Não necessariamente uma casa física, muito embora, é claro, tem que ter um espaço físico. Né? Aqui a gente deve entender mais ou menos como se organizavam as famílias daquele tempo. Não é, a nossa ideia de família ela é muito nuclear, digamos assim. Cada pessoa tem sua casa, né? Cada filho tem sua casa, filho casado, hoje em dia até os filhos solteiros, né? Cada um tem sua casa, é uma coisa muito nucleada, pulverizada até. A família no Oriente é uma coisa mais misturada, mais junta, né? Então você pode ter inclusive vários filhos com suas esposas e netos tal, morando no mesmo espaço, seja o mesmo espaço físico ou casa vizinha, uma perto da outra, né? Até pouco tempo a gente tinha alguns modelos desses na nossa realidade e ainda hoje existe em alguns países ou em algumas regiões do Brasil esse modelo, né, em que as pessoas da família geralmente estão ali morando todo mundo junto, se não nas mesmas casas, mas em espaços às vezes compartilhados. Então aqui deve-se entender isso, quer dizer, Jesus com os seus discípulos se dirigiu para a casa de Simão e André. Notem que Simão e André são irmãos. Então, se a gente pensar numa família nuclear, ele teria ido para a casa dos pais de Simão. Mas aí aparece a sogra de Simão. E curioso que aparece a sogra, mas não aparece a esposa, o que faz algumas pessoas pensarem que a essa altura do campeonato Pedro já era viúvo, né? Mas isso não é uma coisa certa, não temos registros históricos para assegurar isso. O que a gente sabe é que os apóstolos de Jesus, em princípio, eram casados, mas seguiram Jesus, né, como discípulos, inclusive dedicando muito do seu tempo. A Bíblia fala, como nós vimos em outras passagens, que os apóstolos deixaram suas casas, suas famílias, né? Então pode ser realmente que esses apóstolos, alguns deles, talvez já tenham ficado viúvos, ou talvez por causa desse modo de se constituir a família, né, eles pudessem se ausentar com mais frequência de suas casas, porque não seria tipo assim, quando hoje em dia um marido se ausenta de casa, que a família fica meio que desamparada. Não, ali está o avô, está o tio, está todo mundo mais ou menos misturado, de maneira que não se sente muito essas ausências. Um outro exemplo disso, desde o modo como se constituía a família naquele tempo, é aquele episódio em que, depois que que José e Maria, São José e Nossa Senhora, vão para a festa, né, vão para a festa da Páscoa, e eles só sentem a falta de Jesus, que tinha na época 12 anos, eles só sentem a falta de Jesus lá pelo segundo dia, parece de viagem no segundo dia. Por que isso? Porque as famílias eram misturadas. Então, tipo assim, tá com o tio era a mesma coisa que tá com o pai, com a mãe. Não tem essa diferenciação que a gente faz hoje em dia, né? Então a gente deve entender esse contexto. Tanto que aqui o primeiro personagem que aparece naquele lugar, naquela situação, é justamente uma pessoa que é designada como a sogra de Pedro, né? Então, é ela que está doente e devia, portanto, morar com Pedro, ou morar próximo, né? Ou morar nesse enucleamento familiar, né? Nesse conglomerado de pessoas. E ela está com febre. É muito importante a gente entender também aqui que a febre não era uma doença simples para a época. Algumas pessoas, curou só de febre, era uma febre. Sim, para nós hoje é muito simples, porque você toma um dipirona, né? Você toma um analgésico, um antitérmico, e já depois, já sabendo hoje a ciência que se trata de um sintoma, geralmente de uma inflamação,
Aí vai para o médico, faz os exames, né, para poder descobrir onde é a inflamação. Com muita probabilidade, acha-se isso com rapidez. Na época, nós não temos isso. A gente tem que... Uma coisa importante para a gente, quando a gente lê a Bíblia, é a gente tentar se situar na época, né? Como é que a coisa ela ocorre na prática. Então, uma pessoa com febre a ponto de ficar de cama, quer dizer, ficar prostrada, ela devia estar com algum tipo de processo inflamatório muito grave e sem solução, porque não se tem antitérmicos, né? Pelo menos não medicamentosos, deveria ter algum chá, alguma coisa, né? E não se tem as tecnologias que se tem hoje para descobrir onde estão essas inflamações. Então, Jesus, ele realiza uma cura que, para a época, é uma cura bastante significativa, né? Ele se aproxima e levanta, toma ela pela mão e logo em seguida ela põe-se a servir. Aí, na sequência, diz o Evangelho que, ao anoitecer, após o pôr do sol, começaram a trazer-lhes os doentes. Por quê? Por que só começaram a trazer os doentes depois do pôr do sol? Não esqueça que nós estamos no dia de sábado. E os judeus tinham todo um protocolo para o dia de sábado. Os judeus tinham um protocolo, inclusive tinha um número de passos que podia andar, não podia se fazer muitos trabalhos no sábado, pouquíssimo trabalho poderia fazer no sábado. Então, por que as pessoas não foram antes para lá? Para poder não ferir a lei do sábado. Em geral, essas pessoas estão condicionadas, né? Elas estão imbuídas desse espírito legalista daquele tempo. Por isso, eles esperam o pôr do sol. Na cultura judaica, o dia é contado de 6 horas da tarde em diante. Então, é diferente da maneira como a gente conta. A gente conta o dia a partir de 0 horas, né? 0 hora, então, entra o outro dia. Eles não, eles contavam a partir do pôr do sol. Então, no pôr do sol do sábado, já não é mais sábado, já é o primeiro dia da semana, o domingo. Por isso, eles somente a partir do pôr do sol é que eles começam a levar os doentes e os endemoniados. Né? E a cidade, diz o Evangelho, que a cidade inteira se aglomerou lá. Pode não ter sido a cidade inteira, né? Às vezes é a maneira de falar também, você... estava todo mundo lá, né? Às vezes a gente diz, estava todo mundo lá. Não é que estava todo mundo, é que tinha muita gente, né? Estava aglomerado lá, as pessoas querendo que Jesus curasse os seus doentes. O objetivo é um pouco mercenário, né? Porque vai somente por causa da cura. Mas Jesus responde, Jesus cura muitos doentes, curou pessoas que sofriam de males de toda espécie, expulsou muitos demônios, né? Até esgotar, parece, né? Até esgotar, foi atendendo as pessoas, e aí, quando foi de madrugada, né? Certamente deve ter curado até tarde, ficou muito tempo trabalhando, digamos assim, mas notem que coisa interessante, né? Quando é de madrugada, ele se levanta e vai rezar, né? Trabalhou até tarde, mas levantou-se cedo para rezar. E aí, quando o sol nasce, parece que é quando o sol nasce, Simão corre atrás de Jesus, porque a essa altura a casa já devia estar cheia de novo, né? O pessoal já devia estar procurando Jesus de novo, e isso fica claro, porque quando Pedro encontra Jesus, ele diz, toda gente te procura, quer dizer, as pessoas estavam lá de novo. Talvez Pedro estivesse empolgado, né, com aquilo na casa dele. Quem é que não ficaria empolgado, né, com sessões de cura, com milagres sendo realizados na sua casa e as pessoas correndo, né, na sua família, ali no seio da sua família. Pedro, a essa altura, já se sentindo prestigiado, né, porque era a casa dele. Então, vai lá e diz até com certa veemência, né, que é próprio do temperamento de Pedro. Né? Pedro gosta dessas coisas. Ele, às vezes, chama Jesus até para exortar Jesus. Né? É um negócio meio assim, impetuoso, né? Às vezes até um pouco precipitado. Quando ele diz assim, toda a gente te procura, é como quem dissesse assim, porque o evangelista só escreve isso. Né? Mas é claro que ele não só disse isso. Ele deve ter feito um discurso, né? Mas como é que isso pode? A gente tem que atender as pessoas, né? Elas estão lá, elas precisam, elas querem ser curadas, etc. Né? Tu podes fazer isso.
pode fazer aquele, a necessidade das pessoas. Ele pode ter feito um discurso muito mais extenso do que o evangelista escreveu, né? Mas Jesus não se deixa levar pela empolgação de Pedro. É muito interessante esse texto, porque a reação de Jesus vai na contramão daquela empolgação, né? Aquele negócio de achar que agora, não sei o que, de repente, se isso acontecesse na nossa vida, né? Vamos fazer logo um santuário aqui, né? Imagina, né, Diego, se eu curasse gente aqui na comunidade, né? Todo mundo, a gente fazia logo um santuário, né? Botava uma imagem aí, fazia logo um comércio, né? Toda uma coisa para poder responder àquela demanda, né? E poderia ter feito isso? Poderia. Seria errado isso? Não. Mas Jesus está muito claro para ele que não era aquela a missão dele. Estava muito claro. Ele tinha no coração dele que o que ele veio fazer, a mandado do Pai. Por isso ele dá essa resposta a Pedro, dizendo, não, vamos a outras partes, vamos às aldeias da vizinhança, porque eu também preciso proclamar o evangelho lá, porque para isso é que eu vim. Algumas traduções trazem, para isto é que eu saí, né? Mas é no sentido de vir. Eu vim para isso, eu vim para o mundo para anunciar o evangelho do Pai, não para simplesmente corresponder às expectativas desta ou daquela pessoa, deste ou daquele lugar, né? Então ele está tão focado na sua missão que inclusive não fica curtindo sucesso, né? Porque ele estava fazendo sucesso naquela ocasião. Mas ele não ficou curtindo sucesso, ele permaneceu focado, decidido a realizar a sua missão de pregar o Evangelho. Por isso a conclusão do texto é esta: e ele percorreu toda a Galiléia e pregava em suas sinagogas e continuava expulsando demônios e curando, cumprindo com a sua missão. Então, veja, meus irmãos, que texto interessante que nós temos hoje, né? E, como sempre, eu vou convidar você a fazer uma segunda leitura do texto, agora de posse dessas informações, entrando um pouco mais no contexto, né? E, ao mesmo tempo que nós vamos entrando um pouco mais no contexto para entender melhor aquilo que o texto diz, a gente também deve estar com o coração disponível, aberto, em expectativa, para que Deus também fale a você especificamente. Então vai lhe saltar um rema, um versículo, algo que está presente aqui na Escritura, que o Espírito Santo, com certeza, ele vai te mostrar e ele pode chamar a sua atenção. Inclusive, neste momento, se você tiver essa intuição, você pode até compartilhar comigo aqui no chat, né? Que a gente coloca aqui para poder ser bem participativo aqui nossa noite, né? Então, vamos lá, fazer a leitura de novo. Vou fazer a leitura de novo aqui. Se você quiser, até pode fechar os seus olhos e vai ouvindo a leitura. Mas é importante também ler, né? Porque você vai vendo as palavras e o peso das palavras, você vai sentir, né? Principalmente aquelas que responderem diretamente à sua realidade pessoal, individual. Logo ao sair da sinagoga, eles, os discípulos, ou somente Jesus, com Tiago e João, à casa de Simão e André. Ora, a sogra de Simão estava de cama, com febre. Febre, lembrando, uma doença grave para a época. E logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e a fez levantar, tomando-lhe a mão. A febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. Ao anoitecer, após o pôr do sol, começaram a trazer-lhes todos os doentes e os endemoninhados. A cidade inteira estava aglomerada à porta, e ele curou muitos doentes que sofriam de males de toda espécie e expulsou muitos demônios e não deixava os demônios falarem, porque o conheciam.
De madrugada, no escuro da noite, Jesus levantou-se e saiu, retirando-se para um lugar deserto. Ali ele orava. Simão saiu à busca dele, bem como os seus companheiros, e o acharam e lhe disseram: toda a gente te procura. E ele lhes disse: vamos para outra parte, às aldeias da vizinhança, para que lá também eu proclame o evangelho, pois para isso é que eu vim. E ele percorreu toda a Galileia, pregava em suas sinagogas e expulsava os demônios. Qual foi o rema, né, que saltou aí para você? Qual foi o rema que saltou para você? Josiana está dizendo que foi o versículo... Luciana está dizendo que foi o versículo 29. Ou não, é só a referência que ela está colocando aqui. Você pode compartilhar comigo agora, se quiser. Né? Aliás, comigo não, com todos. Né? Com as 62 pessoas ou mais que estão participando conosco agora desse momento de Leste Divina pelo canal do YouTube. Né? Eu chamo a atenção de vocês para, durante a leitura, antes de vir para cá, durante a leitura, três coisas me saltaram, que podem ser utilizadas também, percebidas por vocês. Primeiro, o fato da sogra de Pedro, depois de ter sido curada, ela pôs-se a servi-los. É tão bonito isso. A pessoa foi curada, não ficou só curtindo, né? Ela poderia ter ficado, agora eu vou dar meu testemunho, vou viver só dando meu testemunho. Ela foi curada e depois ela começou a servir, né? Que é natural da pessoa agradecida. Então, todas as vezes que nós recebemos de Deus uma graça, nós devemos retribuir, não como um pagamento, mas como uma manifestação de agradecimento, servindo a Deus e servindo aos irmãos. Né? Outra coisa que me chamou a atenção no texto, né? Jesus trabalhou até tarde, porque ele trabalhou pesado o negócio, né? Mas levantou-se cedo para orar. A importância que ele dava à oração, né? O relacionamento com o Pai. Não era uma pessoa ativista, né? Não vivia somente para o apostolado, vivia também para a alma do apostolado, que é a oração. Como é importante a oração. Às vezes a gente tem que fazer um esforço, né, para rezar. Eu sei que às vezes a gente tem muitas atribulações, atividades, né? Às vezes dorme tarde, muitos de nós dormem tarde. Hoje não vou dormir tarde não, né? Porque a gente termina cedo aqui a Leste Divina. Mas mesmo quando isso acontecer, né, a oração a gente deve dar o primado, porque Jesus dava o primado à oração. E olha que Jesus, se a gente pensar bem, não precisava nem rezar, né? Porque ele era Deus. Mas a gente precisa muito da oração. E a terceira coisa que me chamou a atenção foi esse foco de Jesus. Né? Foi para isto que eu vim. Eu fico pensando também na nossa missão. Né? Você tem que pensar na sua missão. Qual a sua missão? E você tem que se dedicar a ela. Né? Cuidado para não ser ludibriado pelas tentações, né? Ou por coisas que parecem até muito importantes, mas não são. Preste atenção, não fique dedicando seu tempo a coisas fúteis, nem a coisas que não são úteis, né, para poder você viver a sua missão neste mundo. Que não é só uma missão como evangelizador, não, missão como batizado, não. Em todos os sentidos, sua missão de pai, de mãe, de profissional, né? Nós temos que estar focados, né? Então, essas três coisas me saltaram antes de eu vir para cá. E agora, quando eu estava lendo, outra coisa me saltou. Vou partilhar com vocês já já. Primeiro, vou dizer aqui, a Nielson está chamando a atenção, né? A febre passou e ela se pôs a servi-lo. Veja, coincidindo aqui com o rema que eu compartilhei, né? Ele orienta, né? Pede, né? Eu vim para isso, para servir.
A gratidão faz servir, isso é muito bonito, diz Flávio, de fato, isso mesmo. Josiana, quando experimentamos Jesus concretamente em nossa vida e Ele nos toma pela mão, nos põe de pé, sentimos um desejo imediatamente de servir. Ela diz que isso lhe tocou bastante, realmente. Muito, muito bom que isso toque o coração da gente. Né? Porque, agora, lembrando sempre que a gente serve a Deus, sobretudo no outro, né? Sobretudo no irmão, especialmente no irmão mais simples. Eulindete, quando ele diz vamos para outra parte, ele quis dizer que ali naquele momento ele já tinha feito a parte dele, mesmo que voltasse novamente. Eu não sei se você está perguntando ou afirmando, seja como for, seria mais ou menos isso mesmo, né? Porque Jesus ele tem uma missão, ele vê a missão no seu conjunto, né? Se a missão dele era percorrer toda a região, toda a Galileia, anunciar o reino de Deus, né, até chegar à consumação do seu ministério, então não era justo que ele ficasse o tempo inteiro ali, né, em Cafarnaum, cumprindo ou curando as pessoas que estavam por ali. Isso é muito importante isso, porque isso demonstra a clareza que ele tinha a respeito do que Deus queria dele. É uma coisa que a gente tem que ter também, a clareza, né? A gente não ficar perdendo tempo, mesmo com coisas que podem parecer interessantes. Tem muitas coisas que são coisas boas, mas não fazem parte da nossa missão. Eu estaria perdendo tempo, por exemplo, se eu estivesse fazendo algumas coisas que não fazem parte da minha missão. Mesmo coisas boas. Tem outras pessoas que talvez façam essa outra coisa, né? Para poder, no conjunto, a gente fazer o bem a todo mundo. A Minadab diz, Ronaldo, a passagem que me chamou a atenção é a importância que Jesus dava à oração, é verdade. Quando coloco dificuldades em fazer a oração, eu tenho que me disciplinar e me postar na oração. Sim, é isso mesmo, Minadab. Você é um homem que trabalha muito, sabe disso. Sabe eu sei como é difícil, às vezes, a gente no cansaço, a gente tem que levantar cedo, por exemplo, para orar. Mas a gente precisa sim se disciplinar, fazer esforço, ainda que falhe algumas vezes, né? Ainda que em momentos de cansaço excessivo a gente até não cumpra com aquele horário. Também não precisa desses rigorismos, né? Deus não é assim rigorista conosco, né? Às vezes a gente precisa dizer, mas eu vou rezar e eu estou dormindo na oração, não está adiantando nada. Está adiantando. Mesmo que você ainda dê uns cochilos lá, é melhor você estar na presença de Deus, sabe? Mesmo dando uns cochilos lá de cansaço, e o seu coração está velando, do que você, né, acomodar-se e deixar isso para lá, né? A Carlinha diz, missão de ir aos outros, manifestar o plano de salvação que não se deixa prender. Isso mesmo, Jesus não se deixa prender, né? Então, meus irmãos, são muitas coisas. Vocês vejam que são muitas coisas, né, que tem na Escritura. Cada vez que a gente lê um texto como esse, com tranquilidade, com espírito de oração, Deus vai nos falando, vai nos mostrando caminhos, né, que a gente coloca na vida de maneira muito concreta, não são coisas poéticas, né? Luciana diz, a parte que me chama a atenção é que não importa a situação em que estamos, devemos sempre estar em oração, pois Jesus está bem na fita, mas mesmo assim ele saiu para a oração. Jesus está bem na fita, é ótimo, né? Isso mesmo, Jesus está melhor do que nós, né, Luciano? Jesus está bem melhor do que nós, mesmo assim está se debruçando a oração. Aliás, a esse respeito, eu lembro agora de uma frase de Santa Teresa de Ávila. Ela diz que quando uma pessoa está sendo muito tentada, passando por dificuldades, ela não deve deixar de rezar, porque é curioso, a gente às vezes deixa de rezar justamente quando a gente está passando a dificuldade, ou quando a gente está com muitos atropelos na vida e tal. Aí ela diz assim, olha, não é uma coisa, em outras palavras, ela diz, não é uma coisa muito inteligente, porque se você cair, por exemplo, em pecado, cair em dificuldade, cair em sofrimento, rezando você vai conseguir se levantar. Agora, sem rezar é mais difícil você se levantar. Então não é uma coisa muito inteligente, né, nos momentos mais difíceis a gente deixar a oração, né?
Então, muito obrigado a vocês que compartilharam. E mesmo você que não quis compartilhar no chat, eu tenho certeza que você recebeu aí de Deus um rema, né? Uma palavra que serve bastante para a sua vida, vai servir bastante para a sua vida. O rema que me saltou aqui agora, que eu acho que Deus quer que a gente reze com isso aqui, para a gente fazer a nossa oração, né? Quando Jesus diz, quando o Evangelho diz assim, a sogra de Simão estava de cama com febre e logo falaram dela a Jesus. Isso aqui é um ato, meus irmãos, de intercessão. As pessoas daquela casa, né, estavam preocupadas com o seu parente, né, com aquela pessoa da sua convivência. A gente não sabe se era uma mulher idosa, podia até ser, mas mesmo assim, né, tinha preocupação com ela, não tinha essa ideia moderna. Hoje, às vezes, a gente acha que a pessoa é descartável, né, só porque é velha, só porque é doente. Não, intercede, né, apresenta ela a Jesus. A fazer nossa oração dessa noite, né, motivado por esta palavra, tomando essa mesma atitude de intercessão, né? de adoração a Deus, mas lembrando-se das pessoas que hoje estão em queda, né? Estão precisando da nossa oração, estão aí com febre. Febre, entenda-se, né? Febre, esses males físicos, psicológicos. Traga a sua mente agora, traga seu coração a essas pessoas. E você pode lembrar até dessa pessoa que você está falando aqui, né? Que você disse que ele é ateu. Vamos rezar por ele, né? Vamos rezar por ele. O ser humano, às vezes, tem sabedoria, mesmo que, em princípio, diga que não crê, né? Mas a sabedoria, tudo vem de Deus. Só precisa examinar tudo e ficar com o que é bom, né? Não é bom escutar muito uma só pessoa. É bom a gente compartilhar e, acima de tudo, escutar a palavra de Deus, diretamente do Senhor, né? Pela nossa oração. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Lembre-se, coloque no seu coração os nomes das pessoas. Se quiser colocar aqui também, pode colocar, mas cuidado para não expor, né? Não expor alguém que você conheça. Às vezes tem gente que não gosta, né, da gente ficar rezando por eles, colocando como se eles precisassem de oração. Então a gente tem que agir com discrição. Deus conhece todas as coisas, todas as pessoas que estão no seu pensamento agora, né? Então, no fim das contas, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus é o Senhor. Senhor, nós apresentamos a Ti os nossos irmãos necessitados, os idosos. Sim, rezemos pelos idosos. Nesta figura da sogra de Pedro, rezemos pelos idosos. Eles que estão sofrendo cada vez mais, né? Tem mais sofrido com essa pandemia. Rezemos por eles, porque eles são o sinal da tradição, da sabedoria. É muito ruim para uma civilização perder seus idosos, sobretudo assim, do jeito que a gente está perdendo. Porque nós podemos perder memória, podemos perder experiência, podemos perder tradição. Quantas casas hoje, elas são sustentadas às vezes na fé por uma avó, por um avô, por alguém que se respeita. E às vezes os membros só esperam morrer, né, para depois se desvencilhar dos valores evangélicos. Rezemos por eles, apresentemos ao Senhor e pedindo a Deus que tudo se dobre diante dele, Louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo
o Senhor. Mais uma vez. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Tu és o Senhor, Senhor sobre a doença, sobre a morte, sobre os demônios, sobre as forças espirituais. Nós te entregamos todas as pessoas que vieram ao coração, à memória de cada um de nós que estamos aqui neste momento. Nós te entregamos em especial os idosos, as famílias que pedem oração. Entregamos Albert, entregamos todas as pessoas que passam por batalhas no trabalho, as famílias que estão de luto hoje, em especial pela família Leite e Calixto, por aquelas pessoas que estão padecendo com a dependência das drogas e de outros vícios. Jesus cura Jesus. Cura Jesus. Cura Jesus. Vai onde nós não podemos ir, Senhor. Vai onde nós não podemos ir. Nós somos tão limitados. Nós não temos poder. Mas Tu tens o poder. E Tu podes realizar milagres e prodígios por meio da nossa oração. Por isso vem Jesus, vai a estes lugares, a estas pessoas, e que elas possam sentir os efeitos de Tua ação. Assim como Tu te aproximaste daquela mulher e a tomaste pela mão, levanta homens e mulheres que precisam ser curados, para que eles se ponham a servir aos seus irmãos, aos seus familiares, à sociedade, à humanidade, à igreja. Possa servir a Ti também, Senhor Jesus. E que possamos, nós junto com eles, proclamar que nada pode nos abalar, Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Se você ora no Espírito, ora no Espírito agora. E na sua mente a palavra de Deus. Ela vai tomando conta do seu pensamento. E a presença de Deus vai tomando conta de você e atingindo os outros. Na nossa oração pessoal, nós também podemos interceder, nos transformar em intercessores. Há tantos homens e mulheres que precisam da palavra de Deus, precisam escutar, precisam ter o coração quebrantado para ouvir a palavra. Jesus é salvação, é vida nova, é mudança, é transformação. Jesus é felicidade, Jesus é Senhor de todas as coisas. E as pessoas precisam se abrir a isto. Obrigado, Senhor. Visita os espaços que são necessários. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor.
Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Louvado seja o teu nome para sempre. Declarando Jesus como Senhor da sua casa, da sua família, dos idosos, pedindo a Jesus que visite essas pessoas. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Vamos encerrar nossa oração convidando o Senhor, pedindo ao Senhor que Ele visite cada um dos irmãos que nós pensamos. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Visita pessoas do nosso trabalho. Convide Jesus para visitar os seus colegas, os seus irmãos, os seus familiares, as pessoas que estão distantes de Deus. Convide. Visita cada irmão, meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. A gente convidar Jesus para entrar na casa das pessoas, até dos nossos inimigos, podemos convidar, pedir. É um ato de misericórdia. E Deus escuta a nossa prece. Eu tenho convicção, tenho certeza que Deus escutou hoje a nossa oração. Conforme a sua vontade, no seu tempo, Ele derramará muitas graças e muitas bênçãos sobre essas pessoas pelas quais nós intercedemos, e especialmente pelos idosos. Hoje a gente foi realmente convidado pelo Espírito Santo a rezar pelas pessoas idosas que resguardam a fé em muitas casas e que ainda precisam viver para concluírem a sua missão. Como Jesus foi até o fim na sua missão, essas pessoas também precisam ir até o fim na sua missão. Que Deus vai tirando agora, curando somente essas pessoas que estão acometidas do Covid, né? Os idosos, aqueles que são depressivos, também está pedindo aqui Carla. Visita os lares, dando união, serenidade. É verdade, sim. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina,
neste lugar. Com seus olhos fechados, um momento de silêncio, de contemplação. Como se você estivesse parado diante de Deus, diante de sua palavra, sem precisar dizer mais nada. O que tinha para dizer já disse, o que tinha para rezar já rezou, o que tinha para ouvir, o que tinha para saltar no coração. Agora você fica parado diante da palavra. Esse é o estado de contemplação. Já não são mais necessárias as palavras, somente a intimidade com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tua palavra, o meu pranto enxugou.